Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tá no ar mais um vídeo Carta Escrita. Tô aqui acompanhada da minha amiga Joanice Rodrigues, Oi, esposa do meu galera. amigo Luiz Felipe, que tá aqui atrás, né? Não tá aqui com a gente agora, mas a gente quer estar abordando um assunto sobre a guarda do sábado. Muito importante. É muito importante. Ele é pouco tratado nas igrejas evangélicas, em sua maioria. A única igreja que fala a respeito desse assunto é a igreja adventista. Eu, eu era contra, né, esse assunto, Eu também. porque desde pequeno eu era ensinado de que não era necessário, então eu comecei inclusive eu já até fui uma vez confrontado por Deus, né, através da vida dela, Verdade. e um certo dia o Espírito Santo começou a tocar no meu coração, eu comecei a ganhar um pouco de interesse pelo assunto e fui estudar, fui ver os dois lados da moeda, tanto o que favorece a guarda do sábado quanto aquele que é contra. A gente chegou num estudo, a gente chegou à conclusão de que era preciso estudar antes de continuar levando em consideração a forma como a gente vivia. E alguns textos são bem claros e defendem que a guarda do sábado é muito importante, não só no Antigo Testamento, como também no Novo. Tem alguns textos que defendem isso. E aí, depois que a gente se aprofundou, né, Adriano, a Sim, gente sim. passou a acreditar nisso e trazer para nossa vida. Na verdade, é isso que o Adriano me chamou hoje para conversar, para passar para vocês, porque na primeira vez também que eu estava estudando, eu cheguei a conversar com ele, porque sempre a gente tem essa troca de quando eu tô estudando alguma coisa, tô procurando aprender, eu pergunto para ele, peço a opinião dele, e na primeira vez ele foi bem contra, assim, não, tá errado e tudo mais, eu Verdade. fui mostrando uns textos para ele, e ali eu tenho certeza que o Espírito Santo plantou uma semente, eu deixei o resto com o Espírito Santo, e hoje ele tá convencido, e quem sabe Justamente. essa não é a semente, né, que o Espírito Santo vai plantar por meio da nossa vida no coração de vocês. A gente vai falar um pouco disso agora, né? É verdade. Então a gente vai ler aqui em Êxodo capítulo 20, onde fala a respeito dessa lei, desse mandamento, a partir do versículo 8. Vamos lá? E diz assim: Lembra-te do dia do sábado, para santificá-lo. Olha como Deus ele foi sábio nesse ponto. Ele sabia que nós esqueceríamos dessa lei. E você pode notar que é a única lei que ele fala para a gente se lembrar. Ele fala, lembra-te. As outras você vai falar, não, não matarás, não adulterarás. Mas a do sábado ele fala, lembra-te. Então ele continua, né? Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o sétimo é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Aí a gente vê um texto muito importante que fala, em geral, tem os 10 testamentos, né, os 10 mandamentos nesse texto, mas é impressionante como todos os outros textos, eles são uma indicação de Deus de algo que a gente não deve fazer. Geralmente é não matarás, não pode roubar, não pode cobiçar. Mas nesse é algo que a gente deve fazer. Assim como amar o próximo como a nós mesmos, e assim como honrar o nosso pai e nossa mãe, ele fala, lembra-te do dia do sábado. Então não é uma coisa que ele está dizendo para não fazer, é uma coisa que ele está dizendo para fazer. É específico, é uma recomendação. E outra coisa legal também é que ele fala que esse dia é santificado. É o único mandamento que Deus santificou, ou seja, ele está abençoado por Deus de uma forma diferenciada. Não é algo que a gente deve. Negligenciar. Exato. Ou pensar que não tem mais problema. A gente está debaixo da graça, que é o que a gente mais escuta, né? A gente está Sim, debaixo da graça, não infelizmente. temos que guardar o sábado. Mas aí chega naquele ponto que a gente já conversou várias vezes, né? Se for assim, então eu vou cobiçar, vou furtar, enfim. Eu vou transgredir as outras leis, se for assim. Se eu não posso, se eu não preciso mais guardar o sábado, então eu não preciso não cobiçar. Então eu posso cobiçar, então. E a própria Bíblia fala a respeito de que se você errar né? Se você corromper um desses mandamentos, você é considerado culpado de todos. Então, se você roubar e cumprir todos os outros mandamentos,
você ainda assim vai ser considerado culpado. Se você, exato, de todos os outros. Se você roubar, da mesma maneira. Então, se você não tá guardando o sábado, não adianta você dizer que você não rouba, que você não mata, que você honra pai e mãe, que você ama o seu próximo, se você não tá cumprindo com o sábado. E é bem interessante voltar naquele ponto de que a gente deve sim cumprir, né? A lei, a gente não é salvo mais pela lei. Sim. A gente acredita sim que é a graça que comanda, o sacrifício de Jesus já foi pago, mas por entender que o fato de a gente seguir a Jesus e compreender que o sacrifício que ele fez é grandioso, a gente deve, mais uma vez, eu acho que esse sacrifício dele reforça de que a gente tem que cumprir por ser salvo e por acreditar que aquilo que Deus nos passou é o melhor para nossa vida, a gente tem sim que cumprir essa lei. Pelo menos é o que eu penso. Isso, e justamente Tito 2,11 fala justamente isso, né? Que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E ela, ou seja, a graça, ela nos ensina a renunciar às paixões mundanas e a viver de maneira justa e piedosa nesta era presente, né? Então a graça, ela nos ensina, ela por gratidão àquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, de nos salvar do inferno através do seu sacrifício, nós seremos movidos por tamanha gratidão que a obediência aos mandamentos não vai ser por força nem por violência, mas sim pelo Espírito. E foi assim com o povo de Israel. A primeira coisa que Deus fez ao povo de Israel não foi dar as leis para o povo, mas sim libertar o povo do Egito. Somente depois que o povo já estava liberto do Egito é que ele deu as leis. Ou seja, primeiro Jesus ele nos salva do inferno, depois ele nos dá o caminho a seguir. É por isso que ele fala em Efésios 2,8, porque vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, ou seja, antes, para nós praticarmos. Entendeu? Sim. Outro texto também que é bem interessante de compartilhar a respeito do sábado, está lá em Êxodo 31, e o versículo é o versículo 12, onde Deus fala assim: Disse ainda o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que guardem os meus sábados, isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Aqui ele usa, para quem conhece um pouco a respeito dos nomes de Deus, Jeová, Shalom, Jeová, Rafá, cada um tem um significado. Aqui ele usa Jeová Makadesh, que significa o Senhor que o santifica. Então é muito importante isso para nossas vidas. Então um dos nomes de Deus ele está relacionado ao sábado, Jeová Makadesh. Então é o Senhor que o santifica. Então ele está relacionado aqui à guarda do sábado. Isso é um ponto bem importante para ainda mais porque ele fala aqui que a geração, ele está falando diretamente com os israelitas, mas se a gente for levar em consideração pela fé, a nossa herança, né? A gente é israelita pela fé. Sim. Né? A gente não Somos é ali. Povo eleito, né? Sim, Geração a gente é o escolhida. povo eleito. Eu costumo sempre pensar que esse texto, ele já é um alerta, porque se ele fala que a gente deve, é um sinal, se o sábado, ele instituiu o sábado como um sinal entre ele e seu povo, e geração após geração, por que então que do nada ele ia mudar esse dia? Por que o dia de descanso ia passar a ser o domingo e não mais o sábado? Por que a gente não tem mais que guardar o sábado? Que texto que dá abertura para isso? A gente não encontra nenhum texto na Bíblia que fala, mesmo Jesus quando veio, ele cumpriu o sábado. A gente leu vários textos que abordam isso, e todo mundo que for ler o Evangelho vai perceber. E ele fala que pelo contrário, ele não veio para abolir a lei, mas sim para cumprir. Ele cumpriu e deixou isso à mostra de que se ele em carne foi capaz de fazer isso, a gente que é a imagem e semelhança de Deus também, a gente tem que conseguir. Sim, outra coisa é que os discípulos, os apóstolos, você pode observar lá em Atos, principalmente o apóstolo Paulo, que foi o principal apóstolo que mais falava sobre a graça de Deus salvadora a todos os homens, foi o cara que mais falou sobre a graça, foi o apóstolo Paulo. E justamente ele guardava o sábado. Ele guardava o sábado para pregar o evangelho nas sinagogas, para fazer o bem. Então, se Paulo ele não mudou de ideia em relação ao sábado para o domingo ou para qualquer outro dia, então por que a gente vai mudar de ideia também? O apóstolo Paulo, que veio depois de Cristo, né, que nasceu no tempo da graça, né,
se a gente for falar isso nos dias de hoje, né, surgiu no tempo da graça, depois da morte de Jesus Cristo, né, porque até então a gente pode, para quem acredita que a lei, né, foi abolida e já era, então a gente vai entender que Jesus ele veio para cumprir a lei ou seja, até a morte dele, a lei era válida. Então depois da morte não era mais válida. Então a gente pode pegar o exemplo aí de Paulo, que ele guardava os sábados. Novo Testamento, né? Novo Testamento. Algumas igrejas por aí, muitas pessoas, quando a gente vai falar a respeito do sábado, elas falam que não fazem sentido porque o sábado é Velho Testamento, que seria legalismo, né? Na verdade, você guardar o sábado. Mas é uma coisa que não tem a ver, porque como o Adriano falou, Paulo, ele, mesmo depois da morte de Jesus, ele continuou guardando o sábado. Tem vários textos lá em Atos que falam dele chegando em cidades, indo às sinagogas ou pregando para outras pessoas, e que ele fazia isso no sábado. E ele escolhia também alguns momentos para se recolher, buscando locais de oração, e fala bem claro que era no dia de sábado. Então ele também guardou esse dia. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque a Bíblia também, ela sempre cita, Jesus principalmente, ele sentia pena das pessoas que eram enganadas por falta de conhecimento. E se a gente não trouxer esse assunto à tona, se a gente não pesquisar de livre de espontânea vontade, às vezes a gente acaba seguindo uma doutrina errada por costume, porque a gente se acostuma a fazer a coisa de maneira errada e não se questiona. A gente sequer tem alguns momentos de perguntar para Deus se a gente está no caminho certo. É preciso ter humildade até nisso, né? Porque às vezes você está a vida toda cego. Paulo é um exemplo. Ele perseguiu. Já parou para pensar que a gente pode estar perseguindo muitas vezes um ensino que é correto? A gente pode estar matando, entre aspas, o povo de Deus, o povo que realmente segue a palavra de Deus por acreditar na doutrina errada. Porque Paulo fazia isso. Ele perseguiu o povo de Deus e matava até que ele teve um encontro, né, verdadeiro e passou a viver a verdade. E por que não nós? Se Paulo passou por esse processo, às vezes é importante a gente se questionar se essas verdades que a gente acredita, se são realmente coisas que vêm de Deus. A gente tem que se questionar isso com tudo. Eu, pelo menos, eu tento sempre me questionar, sempre tento ler e reler a Bíblia, porque é uma palavra que se renova, às vezes o entendimento da gente muda. Graças a Deus, o entendimento da gente muda, né? Porque já pensou, a gente ia ficar num tempo de engano. Eu acho isso muito importante. É legal também essa iniciativa de você, né, dar o braço a torcer também. Porque tem gente que vê que estava errado e mesmo sabendo que estava errado, por estar numa doutrina, numa igreja, não, eu acredito nisso, eu vou continuar com isso. E essa postura é muito linda. Eu acredito que é de Deus mesmo, de dar o braço a torcer, de buscar um outro conhecimento e de falar desse entendimento diferente, mesmo não sendo a sua doutrina, mesmo não sendo a sua igreja. Isso é muito legal. E um texto aqui em Mateus 12, eu não vou ler, mas a gente vai falar um pouco, depois você em casa que está acompanhando, você faz essa leitura, do versículos 1 ao 14. Então Jesus ele está com discípulos, né, uma ocasião, passando pelas lavouras ali, e os discípulos começaram a colher dos frutos ali para saciar sua fome. Então os fariseus começaram a criticar, acusar eles porque estavam transgredindo o sábado, profanando o sábado. E Jesus ele dá o exemplo de Davi, quando estava com fome com seus companheiros, e eles comeram os pães da presença que eram apenas permitidos aos sacerdotes, não a eles. Então aqui, e também ele fala a respeito dos sacerdotes que profanaram esse dia e ficaram sem culpa. E posteriormente ele curou no sábado também, né, para mostrar para os fariseus que era permitido curar no sábado, fazer o bem. E a respeito da profanação, quando ele fala do exemplo de Davi, ele quis dizer de uma necessidade humana. Até a Jonice ela vai falar aqui para vocês uma experiência dela, que ela está passando na faculdade. Você pode contar isso pra gente? Quando eu escolhi minha faculdade, eu já sabia que tinha aula de segunda a sábado, mas eu não tinha esse entendimento do sábado, do que é realmente guardar o sábado no final, né? E depois que eu passei a ter esse entendimento, no começo eu me culpava, porque eu achava que eu estava profanando o sábado, porque eu estudava, porque eu fazia faculdade no dia de sábado. E aí isso ficou um tempo no meu coração me angustiando, até que eu resolvi ir orar e conversar com Deus, e aí me abriu o entendimento de que se você faz algo
no dia de sábado, em que você conversou com Deus, você apresentou por Deus, é uma necessidade, é algo que você não pode mudar, você não vai estar pecando, você não vai estar fazendo nada de errado. E assim como Deus, ele, no próprio relacionamento, um exemplo que eu falei pro Adriano, que um dia quando eu tava pedindo uma palavra para Deus, para tirar esse peso do meu coração, para entender melhor o que eu deveria fazer, eu recebi a palavra de Deus, quando ele fala que a mulher, o corpo da mulher é para o seu marido e o corpo do marido é para a esposa, e que esse entendimento muda um pouco quando mais adiante ele fala que o marido ele tem que respeitar a mulher quando ela decidir fazer algum jejum ou ela tiver algum propósito com Deus. Então eles têm que ter a separação carnal durante esse tempo, mas isso tem que ser acordado entre o marido e a esposa. Então o que a gente pode entender com isso? Que se no processo, no relacionamento entre o marido e a mulher pode haver esse tipo de acordo, no seu relacionamento com Deus não é legalismo. Se o seu relacionamento é verdadeiro, se no seu coração você apresenta para Deus a situação que você está passando e não foi algo calculado, você não está fazendo de intenção, não foi tudo muito planejado, Deus ele vai entender. Eu tenho esse trato de que quando a minha faculdade acabar, eu não vou trabalhar no sábado mais, não vou estar perdendo minhas horas com coisas que não deveriam ser feitas, para poder me esforçar mais e fazer o bem, que é o que Jesus falou que a gente tinha que fazer no sábado. Na verdade, algumas pessoas não guardam por ter esse entendimento errado. As pessoas não sabem, na verdade, o que você deve fazer no sábado. Mas você pode fazer o bem, você pode buscar entender mais a palavra de Deus, você pode, dependendo dos motivos de trabalho, que é o que a gente estava conversando, você pode trabalhar se for por uma necessidade. Deus ele não vai te julgar se for por uma necessidade. E lembrando que o sábado, guardar o sábado não vai te salvar, né? Não é o que a gente está pregando aqui, não é que a sua salvação depende disso, mas na verdade sua fidelidade, ela depende disso. Sim. Outra coisa, quando o Davi ele foi pegar os pães da presença, ele não fez aquilo de novo, mas ele fez aquilo naquele momento por uma necessidade dele. Então, a questão do trabalho, muitas vezes, como ela falou, é por uma necessidade. Vamos supor, eu trabalho de segunda a sexta. O meu salário dá para me viver bem, até sobra. Eu sustento a família, por exemplo, para quem é casado, sustenta a família, sustenta o lar, a casa, e sobra dinheiro, você vive bem. Aí você surge uma oportunidade de poder fazer um bico ou fazer uma coisa no sábado para te render um lucro a mais. Tipo assim, por ganância mesmo. Entendeu? Então, aí nesse ponto, a gente estaria pecando contra Deus, porque não há necessidade, entendeu? Não há essa necessidade. Agora, no caso dela, no caso de Davi, no caso dos sacerdotes, enfim, da necessidade humana, não estaremos pecando contra Deus. Agora, se é algo a mais que não tem necessidade, aí não estaremos profanando esse dia, entendeu? Que é exatamente o que Deus fala que a gente não deve fazer, né? Que é um sinal. Se é um sinal, a gente deve cumprir. Se é um mandamento, a gente tem que cumprir também. Eu acredito muito nisso. Sim, e outra coisa, vocês vão ver, depois procurem entre a morte e o sepultamento de Jesus Cristo. Quando José de Arimateia, ele foi pegar o corpo de Jesus, era próximo do pôr do sol. E o dia, para Deus, na verdade, ele começa justamente ao pôr do sol, às 18 horas, né? Para ser mais exato. Então ali começa o dia, tanto que lá em Gênesis, quando ele fala da criação, ele fala o seguinte: passou-se tarde e manhã do primeiro dia, e assim sucessivamente. E então, nosso entendimento do que é realmente o sábado, né? O sábado, na verdade, ele começa, todos os dias, na verdade, eles começam a partir das 18 horas da tarde. Então, quando Jesus ele foi sepultado, ele foi justamente sepultado ao pôr do sol. Então, o que eu quero passar para vocês nesse entendimento? É que Deus descansou no sétimo dia da obra da criação. E Deus, isso é muito profundo que eu vou falar para vocês. Isso é fantástico, cara. Deus também descansou no sétimo dia da obra da redenção. Ou seja, Jesus Cristo, depois da sua morte,
depois da obra da redenção, depois da obra que foi consumada da cruz do Calvário, depois da obra da salvação que ele fez ali naquela cruz, que ele consumou, ele descansou no 7º dia, no sábado, quando ele foi sepultado. Vocês estão entendendo um pouco mais? Então isso é algo até muito profundo, porque justamente até a respeito da salvação, a respeito da propiciação, da obra da redenção, Jesus Cristo ele descansou no 7º dia. Então é um assunto que é relevante para nós, é muito importante a gente estar lembrando isso e não esquecendo, né? Como o próprio Deus ele disse, porque a gente leu lá em Êxodo capítulo 31, no verso 18 vai falar que as leis elas foram escritas pelo dedo de Deus. Vocês podem notar que toda a escritura ela foi escrita pelos homens. Somente a lei de Deus, Deus fez a questão de ele mesmo em primeira instância escrever. É certo que posteriormente ela foi reescrita dentro da palavra, aqui no papiro, na escritura. Mas em primeira instância quem escreveu foi o próprio Deus. E não permitiu que os homens escrevessem. Dando-se a entender que ela não, de forma alguma, ela pode ser abolida, alterada ou revogada, enfim. Sim, e ele até tem que ter essa diferença, né, de uma palavra inspirada por Deus, que é o caso da Bíblia, e a lei que é feita pelo próprio Deus. Acho que a gente tem que levar muito isso em conta na hora de refletir. Será que o que a gente está seguindo é a palavra inspirada ou uma doutrina que já está sendo influenciada dentro da igreja, dentro do nosso costume? Ou será que a gente está refletindo com base na palavra de Deus? Eu acho que o intuito era esse, né? Trazer essa palavra que faça todo mundo refletir. Não, a gente não está querendo julgar nenhuma igreja, julgar nenhuma doutrina. Não, todo mundo tem a opção de escolher, mas a partir da reflexão que cabe ao convencimento do Espírito Santo, a gente está fazendo. Plantando essa semente para que você possa pensar e quem sabe ser iluminado a estudar, procurar na Bíblia, procurar na palavra o que é a verdade de fato para aí seguir um novo caminho. Acho que era isso, né, André? Sim, sim. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixe seu like aqui no canal, deixe o joinha, se inscreve, beleza? Me ajuda aí. É isso aí, que Deus abençoe a vida de vocês, cara. Deus abençoe. Valeu? Deus abençoe, tchau. Falou, é nóis!